Agora, já uma definição um pouco mais, também já mais dicionárica e tal, mas a prosa é um estilo natural de escrever ou falar com ausências de musicalidade, rima, ritmo e outras particularidades da estrutura poética. Consiste na conversa cotidiana usada pelas pessoas para se expressarem racionalmente. Vamos tirar o racionalmente para considerar, isso também é uma definição que a gente vai encontrar em enciclopédias, né? Essas Wikipédias aí da internet e tudo mais. Se expressarem racionalmente, não sei. Acho que aí a gente abre também uma margem muito grande de discussão. O que seria uma expressão, uma conversa racional, né? Então, eu trouxe exatamente para a gente pensar o que seria uma prosa poética, né? Aqui tem mais alguma coisa. Ó, existem dois principais tipos de prosa, a narrativa e a demonstrativa. Aí a gente começa a ver diferente. Então, a narrativa a prosa narrativa é a história ficcional, como os contos, crônicas, as novelas, os romances, por exemplo, conjunto estes que formam a chamada prosa literária. Já a prosa demonstrativa ou não literária se refere ao discurso, ou seja, mais didático, como ensaios, cartas, diálogos, tratados, textos jornalísticos, né? Bom, era mais para a gente ter uma definição de prosa, para a gente poder entender o que é prosa poética. Se por um lado, agora vamos falar um pouquinho do que o Otávio Paz fala. O Otávio Paz diz que a prosa, em qualquer situação, é uma linha. Seja uma linha zigue-zagueante, seja uma linha ondulada, seja o que for, ela é uma linha. E isso diferencia ela do poema. Para ele, a linha é algo que tem um início e tem um fim. Ou seja, ela vai de um ponto a outro ponto. Não importa a volta que ela dá aqui. Então, isso seria a prosa, né? A prosa que a gente mais conhece da literatura, assim, mais comum, né? Do conto e tudo mais, é uma prosa em arco. Geralmente, ela não faz muitas voltas, né? Salvo alguns autores, mas geralmente ela vai de um ponto ao outro. E ele vai dizer que o poema é um círculo que se fecha em si mesmo. Então, o que é a prosa poética? É um pouco da união dessas duas coisas. É um pouco dessa linguagem que é atemporal, que não está se preocupando em chegar no fim da história, mas que também segue na direção de um fim. Então,